Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu já falei bastante sobre esse assunto, né, dessa tristeza que nós sentimos em datas comemorativas. Eu já vivi essa experiência também e nós estamos chegando aí agora também no Natal, no Réveillon, e muitas são as pessoas que, eh, em seus aniversários, elas, ao invés de celebrarem, ficarem felizes e serem tomadas assim de um sentimento de contentamento, de alegria, de celebração, acontece exatamente o oposto, né. Elas se sentem angustiadas, tristes, às vezes são tomadas por um saudosismo, né, por uma tristeza mesmo, assim, na alma, às vezes uma profundidade, sabe. E muitas vezes não é só em datas comemorativas como aniversário. Se a gente for trazer isso para o micro, algumas pessoas sentem isso, por exemplo, aos domingos, né, em feriados prolongados. E eu queria abordar com vocês isso hoje para trazer um pouco de clareza sobre esse assunto, né, um pouco de discernimento sobre esse assunto. E eu vou trazer aqui, assim, algumas questões que podem causar esse sentimento, que podem transformar essas datas em verdadeiros desafios emocionais e cada uma aqui vai, né, ao ouvir, se identificar ou não com alguma das hipóteses que realmente podem estar acontecendo. Uma questão muito, muito comum que eu já falei com vocês em live é que a maioria de nós, né, sendo realista, nós viemos de famílias, disfuncionais ou famílias, de pais separados, ou famílias em que os pais não se davam bem por N razões, e que nós não vivemos experiências sempre agradáveis em torno do nosso aniversário, ou porque não era comemorado da forma como a gente gostaria, ou porque sequer foi lembrado, ou porque nós nunca nos sentimos assim verdadeiramente especiais. Nossa, hoje é meu aniversário e eu recebi café na cama, meus pais fizeram uma festa linda para mim, eu ganhei exatamente os presentes que eu queria, eu me senti muito, muito amada, todo mundo tirou um tempo para se dedicar a mim e aquilo sempre meu aniversário sempre foi uma data que eu esperei ansiosamente, porque eu vivia algo incrível. Isso é para a minoria, são poucas as pessoas que contam essa história em relação aos seus aniversários. E às vezes, gente, nós até tivemos alguns aniversários bons, mas às vezes nós tivemos um aniversário que foi, assim, talvez esquecido, ou que caiu exatamente numa data em que alguém morreu e aí sua festinha foi cancelada, ou alguma situação trágica, ou seus pais brigaram. Eu já tive uma aluna que a mãe parece que fugiu exatamente no aniversário, e a gente tem essas histórias, né, de questões que acontecem exatamente ali na data ou próximo da data, e as pessoas não se dedicam à criança, porque estão ocupadas com outras situações, ou por pura negligência, ou porque você cresceu num ambiente em que isso não era comum, não se celebrava, não era só mais uma data, ou os seus pais passaram muita dificuldade e nunca puderam realizar o seu sonho de ter uma festa ou de te dar presentes. Então, a data do aniversário, nós, né, o nosso cérebro, ele registra essas memórias. E memórias, cheiros, música, datas, palavras específicas, elas é como se fossem códigos que vão lá naquela pasta de informação. Vocês já viram aquelas estantes de arquivo que a gente vê no filme quando a pessoa está procurando uma pasta específica, ela tem um código, ela tem um nome, aí ela pega aquilo ali e vai assim dedilhando assim até achar aquela pasta. O nosso cérebro faz isso. Quando fala aniversário,
quando fala bolo de aniversário, presente, não sei o que, não sei o que lá, o cérebro vai lá, pega essas palavrinhas e vai lá no arquivo né, da nossa mente e acha o que, que tem de informação aqui. Deixa eu ver no arquivo o que, que tem de registro. Ah, tem isso aqui, ó, um abandono, uma rejeição, um esquecimento, uma frustração, uma decepção muito grande, um cancelamento de uma festa de aniversário, uma briga dos meus pais, uma pessoa que bebeu muito e estragou uma festa. Eu não sei o que está registrado no seu arquivo emocional. Mas quando você começa a se aproximar do seu aniversário, seu cérebro, por ser essa máquina, ele simplesmente traz a sua memória, ele traz à superfície aquilo que aconteceu lá atrás. E se você não é uma pessoa que tem as ferramentas, a sabedoria de Deus, se você não é uma pessoa que está alerta, desperta e consciente, simplesmente essas memórias vão chegar e você, ao invés de falar assim, opa, isso aqui não é para a data de hoje, não tem nada a ver com 2025, isso aqui, ó, tá lá em 1989. Isso aqui não tem a ver com hoje. Eu vou voltar com essa pasta para o lugar dela, porque é só uma memória. E vou trabalhar para não permitir que uma coisa que aconteceu em 1989 impacte meu 2025, porque olha para você ver, que burrice que seria isso, eu deixar isso acontecer. Né? Que burrice pegar um disco, riscar para que ele fique ali naquela mesma linha, repetindo a mesma frase da mesma música por anos e anos e anos. Então, eu como uma mulher sábia que sou, eu não vou permitir isso acontecer. Então, essa é uma hipótese muito comum que acontece, que as pessoas, por viverem no automático, por não serem sábias, por não ter discernimento, por não ter conexão espiritual com Deus, porque muitas de nós podemos, na nossa individualidade, entrar para dentro do quarto e orar e falar, pai, por que no meu aniversário eu fico triste? E eu creio que o Espírito Santo, ele poderia revelar isso para a gente e trazer, inclusive, uma cura sobre essa memória de 1989, né? Que aqui é um exemplo. Então, essa é uma hipótese muito comum, que muitas pessoas vivem isso, talvez a maioria das pessoas, mas elas não estão atentas, não estão conscientes, não estão despertas e permitem que isso aconteça todo ano, simplesmente porque ela não para meditar, para refletir ou para se permitir ser curada dessas memórias passadas e elas deixam com que algo que aconteceu muito no passado interfira no presente. E isso é um desperdício, né? Como a palavra diz, é um presente. Então, ao invés de eu desfrutar esse presente, eu deixo que aquilo que aconteceu lá atrás contamine o que eu tenho hoje. Né? Isso não é sábio da nossa parte, mas é uma hipótese que acontece muito e é muito comum, tá? Outra questão que pode interferir nas nossas emoções, e aqui, gente, nós vamos ter hipóteses, né, separadas, mas elas também podem ser cumulativas, pode ser que seu caso seja várias coisas ao mesmo tempo. E uma questão muito comum é que nós criamos no nosso imaginário a ideia de que o aniversário precisa ser algo comemorado de uma maneira, às vezes, específica. Então, a gente tem na nossa mente um padrão. Aniversário tem que ter bolo, balão, festa, parabéns, presentes. Tem que ser assim, assim, assado. E aí, eu coloco uma expectativa, né? Eu coloco um padrão, eu estabeleço um padrão para aquele dia, para aquela data. Eu tenho que receber esse elogio, a pessoa X tem que me ligar até tal hora. E aí eu estabeleço um monte de expectativa. E como nós sabemos, né, a expectativa gera frustração. Ela é a porta de entrada para uma grande sala da frustração. Então, se eu estabeleço expectativas, eu estou aumentando altamente o risco de ser profundamente frustrada. E muitas de nós fazemos isso. Começa a chegar a data do nosso aniversário, a gente já começa a imaginar o que as pessoas poderiam fazer, o que elas talvez já estejam fazendo.
E aí, se elas não fazem, nós somos frustradas nas nossas expectativas, né? Eu me lembro que eu conheço uma pessoa que ela tinha uma expectativa de que eu fizesse algo específico. E eu não fiz, porque eu não sou obrigada. E essa pessoa ela estragou o aniversário para ela e para todo mundo, porque aquilo não aconteceu de manhã como ela gostaria que tivesse acontecido, né? Porque ela estabelece uma expectativa no outro. E, gente, se nós não cumprimos com as nossas próprias expectativas e os nossos próprios compromissos e metas, como que a gente quer colocar expectativas sobre o que o outro vai fazer ainda por cima? É muito arriscado, né? Então, nós temos essas imagens mentais de como um aniversário deve ser comemorado. E se ele não acontece dessa maneira, nós nos frustramos. E muitas começam a sofrer por antecipação, porque ela tem uma imagem mental, ela tem uma expectativa de como um aniversário feliz deve ser, e aí ela já começa a sofrer porque ela imagina que se não acontecer, e se não for desse jeito, e às vezes ela já sabe que não tem ninguém na vida dela para fazer como ela imagina que deve ser e ela já começa a sofrer por antecipação, porque não vai ser. Ah, meu aniversário não vai ser do jeito que eu queria. Ah, não tem ninguém para comprar um bolo para mim. Ah, eu já sei que eu não vou ganhar uma festa surpresa. E eu queria uma festa surpresa. Mas quem disse que aniversário precisa ter uma festa surpresa? A maioria das pessoas não gosta de surpresa. Ah, mas é porque eu vi na televisão, ouvi na internet uma pessoa que foi muito amada, muita gente fazendo festa surpresa e tal, e que bom para ela, se alegre por ela. Mas isso é uma. Não pegue uma experiência terceirizada e traga para sua vida e construa em cima disso uma expectativa ou um padrão de como deve ser o seu aniversário, sabe? Então, é, uma sugestão aqui para que quem está se identificando com essa parte aqui das expectativas, porque às vezes, gente, você teve pais ou uma mãe ou um pai que fez essas coisas e hoje você não tem os seus pais, por exemplo, ou já não é mais o cenário e as pessoas da sua vida de hoje não fazem as mesmas experiências, né? Não criam essas mesmas experiências que você teve no passado e E aí você fica sempre naquela expectativa. Ou às vezes você é essa pessoa que celebra o outro, que faz surpresa com o outro, que não deixa aniversário de ninguém passar em branco. Mas você é essa pessoa, mas as pessoas que estão ao seu redor não são como você, e você cria uma expectativa de que as pessoas vão fazer igual a você. Então, para todas que têm expectativas, cenários imaginários ideais, né? Padrões de como um aniversário deve ser celebrado, pela razão que for, que você seja assim ou que você esteja assim, saiba que o seu aniversário tire, né? Tire toda a expectativa, tire todo o padrão, tire toda a ideia mental de como deveria ser esse dia. Principalmente, gente, porque a televisão, os comerciais, as propagandas, né? Colocaram como se assim, ai, você é especial, você que. E assim, nós somos para Deus muito importantes, únicas, mas assim, aniversário, né? Se você tiver quem comemora com você, amém. Mas isso é algo, às vezes, muito mais entre você e Deus, sobre o presente que você está recebendo, né, de poder ter chegado até aqui. E eu vou falar sobre isso no final, como uma conclusão. Outra questão muito comum que acontece é que aniversário em especial, final de ano também, Natal e Réveillon, são datas contemplativas, reflexivas. São datas em que a gente faz aquela retrospectiva, não é não? Vai chegando no final de ano, eu tô fora do Instagram, mas eu sei que
Tem aquelas pessoas que fazem toda a retrospectiva do ano de 2025. Você também internamente faz isso. Você olha para a sua vida. É um momento, o aniversário é um momento de nós olharmos para a nossa vida. Peraí, eu completei mais um ano. Eu tô fechando mais um ciclo. Um novo ciclo tá se abrindo. Gente, se existe reflexão, se existe contemplação, existe necessariamente profundidade. E tudo que é profundo é intenso. Então, sim, é uma data que nós vamos encarar algumas coisas, boas, outras nem tão boas assim. Isso não quer dizer que eu preciso permitir que isso molde o meu dia, né? Ou a data. Mas talvez a gente esteja até comemorando errado. Quem sabe? Quem sabe realmente aniversário não é uma data de, beleza, eu vou comemorar, mas eu também vou sentar e refletir. O que eu fiz nesse último ano, nesse último ciclo? O que eu gostei, o que eu não gostei? O que eu não quero mais? É uma oportunidade mesmo de nós fazermos essa reflexão, porque não é todo dia que a gente para refletir sobre isso de maneira intencional. Quem sabe esse não é um presente que a gente possa se dar, né? Esse tempo de hoje é o meu aniversário, eu vou tirar um dia para mim e vou refletir, mas eu também vou me amar, vou me acolher, porque isso mostra também, meninas, o tamanho da nossa carência, né? Porque a gente não se acolhe, a gente não se ama, mas a gente tá o tempo todo esperando que o outro faça isso, né? Eu quero ser acolhida por alguém, eu quero ser amada por alguém, eu quero que alguém me veja, eu quero me sentir especial, eu quero me sentir importante. Mas você nunca fez isso por você. E isso mostra o tamanho da carência, isso mostra o tamanho que nós somos dependentes emocionais de que o outro nos faça sentir algo que, ou seja, de fora para dentro, nunca de dentro para fora, sabe? Então, essa data é uma data que traz muita reflexão. E muitas pessoas não percebem que elas estão fazendo essa retrospectiva. É algo quase que automático que está passando ali pela mente dela. Aí vem algumas memórias soltas, ela nem está percebendo que aquilo está acontecendo, vira um turbilhão de emoção, ela entra nessa montanha russa de emoção, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E por falta de sabedoria, de maturidade emocional, ela não consegue lidar com isso e às vezes a gente fica. A tendência do cérebro é ficar presa numa emoção negativa, né? Porque elas têm mais, chamam mais atenção da gente. Então, é uma data que você, primeiro, pode refletir, encarar algumas coisas a respeito da sua vida, e é uma data que desperta muita comparação. Se a gente estiver falando em especial de final de ano, nós vamos ter aí uma isca maravilhosa para as pessoas imaturas emocionalmente, sem condição de administrar as emoções, para entrar no túnel da comparação e sair de lá completamente em frangalhos, né? Por quê? Porque você vai ver a retrospectiva dos cortes perfeitos da família perfeita do Instagram e você vai falar assim, nossa, minha família é uma merda, minha vida é uma merda, olha pra você ver como é que meu ano foi horrível. Por quê? Porque você, inocentemente, ingenuamente, que já como adulta não deveria ser mais, tá comparando a sua vida inteira e real com a novela maquiada e editada da coleguinha do Instagram, sem saber nada do que aquela pessoa realmente viveu, né? E vai ser um momento em que muita gente está tentando provar que é feliz. Tem muita gente que vai estar tentando mostrar o lado maravilhoso que viveu, né? Querer vender também. Então, vai ter muita promessa, vai ter muita gente falando que foi perfeito. Deixa eu te ensinar como é que foi perfeito o meu ano, né? Deixa eu te ensinar essa técnica aqui para mudar o seu ano. Você vai olhar para sua vida e vai sentir assim, nossa,
Meu Deus, minha vida tá horrível. Então, essas datas comemorativas, elas trazem muita reflexão. E dependendo da forma como você vai refletir, você pode sair desse lugar muito mal. E você tem que saber refletir sobre as coisas. Né? E aniversário é uma data também que traz esse peso, essa cobrança. Por quê? Você sempre vai analisar, eu achei que nessa idade eu já estaria rica, milionária, eu já estaria magra, eu já estaria casada com filhos, meus filhos já estariam assim, assim, assado, eu achei que eu já estaria morando naquele condomínio, a gente faz essa comparação da vida real com a vida de fantasia que a gente criou na nossa cabeça. Então, é uma comparação também muito injusta, né? Porque a vida imaginária, ela é muito simples, muito fácil. É muito fácil você construir uma mansão num condomínio na sua cabeça, né? Então, é uma data que traz muita reflexão, profundidade, você tem que saber navegar por isso, traz muita comparação e traz essa cobrança em especial. Você faz aniversário, quando a gente fazia aniversário na adolescência, era maravilhoso. Aí você começa a fazer aniversário, vai ficando mais velha, tem o peso da vida, gente. Tem o peso de estar envelhecendo e tudo isso é muito, às vezes é espiritual também, sabe? No sentido de, cara, a minha vida ela não tá crescendo, ela está acabando. Eu não tô caminhando para a juventude, eu estou caminhando para a velhice, né? E tudo isso ele é muito profundo. E isso pesa. E não é um peso que eu preciso fazer com que ele seja negativo, é o peso de viver. A vida, ela tem um peso, sabe? E eu acho que adultos têm que saber, opa, eu ganhei algo aqui, que é essa vida, e ela tem as maravilhas, mas ela tem o peso dela. Né? E olha o tanto que eu já caminhei, olha o tanto que eu já... Nossa, tem como a gente transformar o nosso aniversário numa data muito maravilhosa, se nós formos inteligentes e sábios, né? O aniversário também, gente, pode vir como um extrato, né? Como uma evidência de como eu tenho vivido. Porque muitas de nós criamos a expectativa de que no nosso aniversário pessoas tenham atitudes e façam coisas por nós e nos amem de uma maneira que nós não temos cultivado. Então, muitas se frustram no aniversário porque elas querem colher o que nunca plantaram. E nós precisamos olhar para isso também e encarar, porque aqui as vítimas amam esse lugar, porque vai lá, pega a cestinha, coloca um laço na cabeça, é meu aniversário, vou lá colher morangos num lugar em que ela plantou jiló, né? Então tem gente que vai linda e saltitante no aniversário querer colher uvas num lugar onde ela não plantou uva, né? Ela quer fazer o suco, a uva, o vinho, quer fazer o vinho para ter a alegria, mas ela nunca plantou nada parecido com isso. Então, muitas de nós também precisamos olhar nessa data e ver quais são as evidências daquilo que nós temos plantado e colocar as expectativas bem alinhadas, porque eu não posso colher aquilo que eu nunca plantei. Eu nunca fiz um aniversário surpresa para ninguém, mas tô querendo um aniversário surpresa. Eu não cultivo amizades, eu não sou uma boa amiga, eu não amo minhas amigas, eu não sirvo, eu não sou essa pessoa, mas eu tô querendo uma festa surpresa das minhas amigas, eu tô querendo ser convidada para um almoço com as minhas amigas, eu tô querendo viver aquela experiência que eu tô vendo a moça no Instagram viver. Mas aquela moça do Instagram viver, você não sabe como que é a vida dela de entrega diária. Às vezes você tá querendo um tratamento de princesa com seu marido, só que você é uma verdadeira Fiona. Você quer ganhar flores, mas você só entrega espinhos. Né? Você quer ser acolhida, quer ser amada, mas você não é essa pessoa amável.
Você não tem sido amável. Você é amada. Essa é a sua identidade. Por Deus, você é amada. Mas você pode não estar sendo amável. Você não, pode não estar praticando amor. Você pode estar plantando espinhos, amargura, mágoas, falta de perdão, rigidez, nervosismo, ira, raiva, estresse, indiferença, frieza. E quer colher o que no seu aniversário, minha linda? Então, assim, nós precisamos olhar para isso e ver como que eu tenho vivido a minha vida. Será que as expectativas daquilo que eu quero viver estão coerentes com a minha entrega? Com o meu plantio? Eu quero viver um aniversário lindo, mas como que eu tenho sido no aniversário dos outros? Que tipo de presente? Às vezes coisas pequenas. Que tipo de presente que eu dou no aniversário dos outros para eu estar querendo receber as coisas que eu quero receber? Como é que eu sou? Que tipo de mensagem que eu mando no aniversário dos outros? Será que eu sou essa pessoa que celebra o meu próximo? Será que eu sou essa pessoa que faz o outro se sentir importante do mesmo jeito que eu adoraria me sentir importante no meu aniversário? Porque a gente é expert em querer receber o que nunca entregou, né não? Porque assim, o que eu vejo de gente que não faz nada pelo outro, nada, mas quer receber. Quer receber. A natureza humana, ela quer receber, mas ela não quer entregar. No aniversário do outro, você fica pegando mensagem, copia e cola. Parabéns, viu? Feliz aniversário, tudo de bom. Lá, 9 horas da noite, acabando o aniversário da pessoa. Mas no seu aniversário, você quer ser lembrada logo pela manhã. Não é assim? No aniversário dos outros, você não comenta, você não celebra, porque o brasileiro, a gente também tem uma cultura péssima de não saber elogiar, de não saber amar, de não celebrar o outro. A gente acha que se eu fizer o outro brilhar, eu vou ficar apagada. Essa lógica não é a lógica de Deus, ela não é a lógica do reino, né? Então, assim, é uma excelente data para todas, né? Observarmos como estamos vivendo a nossa vida, que tipo de plantio que eu estou fazendo no aniversário dos outros, nas datas comemorativas, para que eu também possa viver uma data de uma maneira mais saudável, mais alegre, mais gostosa, né? E, por fim, a ingratidão. Pessoas ingratas, elas ficam tristes em datas comemorativas. Por quê? Porque tudo isso que eu falei fica acima do que realmente importa. Sabedoria é colocar as coisas no lugar. Sabedoria é construir uma pirâmide de hierarquia de valores. É colocar no topo o que é do topo, na base o que é da base, no meio o que é do meio. Coerência é você não querer colocar um quadrado dentro de um, de um círculo, de um triângulo. Então, coerência, sabedoria é saber colocar as coisas no seu devido lugar. Então, se é meu aniversário, qual que é a verdade? A verdade é que Deus me deu vida, fôlego de vida até aqui. Meu Deus, que glória! Eu estou podendo celebrar mais um ano de vida. Pai, quantas pessoas não chegaram até aqui? Meu Deus, quantas coisas os meus olhos podem contemplar simplesmente porque eu estou viva? Pai, hoje é uma data que eu estou de olhos abertos e respirando. Tem gente que está passando aniversário no hospital, entubada, inconsciente. Tem gente que não tem um pão para comer no aniversário. Não tem condição de comer um pão. Não tem uma comida na mesa. Tem gente que está doente. Tem gente que está em luto. Tem gente que está recebendo diagnóstico. A minha amiga tem uma prima que faleceu no dia do parto. No outro dia era aniversário da mais velha dela. A menina vai passar o resto da vida com o aniversário dela sendo aniversário de morte da mãe.
3 aninhos, 4 aninhos de idade. Então, e ainda assim essa menina pode transformar essa data, né? Pai, essa é a data que eu vim à vida, sabe? E assim, quanto eu posso olhar ali agora e os meus olhos podem ver a natureza, podem ver o céu. Meus ouvidos ouvem esses áudios, Pai. Olha que bênção, meu Deus. Porque tem gente que não ouve o som dos passarinhos. Eu tenho dedos, eu tenho mão para poder digitar, para poder mandar uma mensagem. Pai, olha, eu estou com X idade. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não chegaram até aqui? Quantas pessoas não vão envelhecer, que não vão ter? Olha, fulano que partiu, Pai. E o Senhor está me dando fôlego de vida. E ainda por cima com as promessas de que cada dia as tuas misericórdias se renovam sobre mim. Pai, obrigada, obrigada, obrigada. Vai para dentro do seu quarto. Vai se arrepender de toda ingratidão. Vai se arrepender de tudo que você está deixando passar por ingratidão. Vai celebrar a glória, a vida de Deus em você, a oportunidade de estar ouvindo, de estar celebrando, de estar viva, de poder servir, de poder glorificar a Deus com a sua vida. E aí, a gente vai transformando essa data no que ela realmente é, a manifestação do milagre da vida, a manifestação da bondade de Deus sobre as nossas vidas, a manifestação da misericórdia de Deus, do favor de Deus que te trouxe até aqui, que te sustentou até aqui, te deu saúde, te deu vida até aqui. Se é uma mulher que tem filhos, olha para você ver seu aniversário, é a manifestação de que Deus permitiu te ver mais um ano do seu filho. E tantas outras coisas. Pega agora o lápis, a caneta, o papel e vai escrevendo a bondade do Senhor sobre a sua vida. É um ano que Deus manifestou o que na sua vida? Quantos livramentos, quantos sonhos realizados, quantos sonhos que você ainda vai poder realizar, porque você está viva. Então, a data de aniversário, ela é ruim para os ingratos. Porque independente das nossas circunstâncias, se tem vida, tem esperança. Se tem vida, tem mudança de cenário, tem futuro. Se tem vida, tem possibilidade. Se tem vida, tem surpresa. Se tem vida, tem favor. É porque a gente se permite focar no que é ruim. Porque a ingratidão, ela faz isso. Então, é a oportunidade, o aniversário é a oportunidade de eu ser grata pela bondade de Deus, porque não tá, Pai, não tá do jeito que eu queria, não era como eu queria, mas se eu tô viva, Pai, amanhã pode ser diferente. Ainda hoje pode ser diferente. Pai, me surpreende. Pai, me envia um presente do céu. Ele já enviou, né? Muitos. Mas assim, entende? Que esse dia é o dia, primeira coisa, no topo, Deus. Eu e Deus, porque se você começa o dia com Deus, não tem como esse dia ser ruim, porque onde Deus está, não tem tristeza. Onde Deus está, onde Deus é o topo, onde Deus é o centro, onde a verdade de Deus, onde a palavra de Deus, onde a presença de Deus está, não tem como ser trágico, não tem como ser triste, não tem como ter angústia. Eu posso até ficar profunda, reflexiva, posso até ter um momento de choro, de olhar para alguma coisa que me aconteceu, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu declaro quem eu sou em Deus, se eu entendo quem eu sou em Deus, a minha data de aniversário, e se eu sou grata, se eu tenho um coração grato, eu não posso permitir que essas mentiras, que tudo isso que foi falado anteriormente, impactem e estraguem um momento de contentação em Deus.
E aí, se eu coloco isso no topo, se eu coloco a prioridade no lugar da prioridade, se eu começo do começo, se eu inicio em Deus, como tudo começa em Deus. Primeiro Deus, se Deus é primeiro, aí o resto começa a se encaixar. Eu mesma vou me comemorar, eu mesma vou me celebrar, eu vou me levar no shopping, eu vou me levar no cinema, eu vou me dar um banho prêmio, eu vou me massagear, eu vou no salão lavar meu cabelo, eu vou vestir uma roupa bonita, vou me maquiar e vou ficar perfumada. Eu vou comer uma comida deliciosa, nem que seja sozinha no restaurante. Eu vou fazer o que precisa ser feito para mim, por mim, para a honra e glória de Deus que me deu esse milagre que é a minha vida.